Fala galera, bom, semana 18 finalizada, ou seja, a temporada regular foi finalizada e com isso nós chegaremos aos playoffs, mas antes de falar sobre os playoffs, nós vamos falar aqui sobre uma jogada que chamou muita atenção durante a semana 18, que foi esse passe do CJ Stroud para o Nico Collins, resultando no TD de 75 jardas, né? E aí eu vou explicar mais ou menos o que aconteceu nessa jogada. Bom, primeira coisa, a gente tem que perceber que o ataque tem 3 tight ends e a linha ofensiva ela tá desbalanceada, ou seja, tem 2 tight ends ali na linha ofensiva, né? A gente percebe que tem um outro tight end que é o Dalton Schultz, que ele tá como um recebedor, e nós temos também o Nico Collins que não está aparecendo ali, ele tá escondido, aberto, né? Um recebedor mais aberto. E aí, bom, a gente percebe que a defesa ela tá numa 4-3 porque ela imagina que poderia ser uma corrida do Devin Singletary e também porque tá numa formação mais pesada, né? É mais fácil você deixar um linebacker marcando tight end do que um safety ou um corner marcando esse tight end, né? No caso, tiraria um linebacker e colocaria um jogador de secundária para marcar, né? Ainda mais que poderia ser uma corrida pela formação que o ataque estava. E aí, bom, a gente percebe que o CJ Stroud também está em under center, né? E aí rola o snap. E o que acontece quando rola o snap, tá? Bom, é um play action, tá? E aí nesse play action a gente observa que o nosso querido CJ Stroud, ele olha para esse linebacker aqui, né? O Mike, que é o linebacker central. E por que ele olha para esse cara? Porque o nosso querido Dalton Schultz, lembra que eu falei dele? Ele simplesmente sai para uma rota chamada cross, né? Ou você pode chamar de drag também, mas nesse caso é uma cross porque ela não é tão longa. E aí, bom, os nossos queridos 2 tight ends, eles ficam para bloqueio, eles não saem para recepção, exatamente para vender esse jogo terrestre do Singletary. E por que o nosso querido CJ Stroud está olhando para esse linebacker? É uma RPO? Não é uma RPO. Mas ele já tem ideia de que ele poderia soltar a bola no chutes, né? Por trás desse linebacker, porque ele come essa corrida. O que é comer essa corrida, né? É ele literalmente achar que vai ter a corrida do Devin Singletary e por conta disso ele ataca, né? Ele vai para frente ao invés de cair para a zona e cobrir a zona que o chutes iria. Porque a ideia do linebacker, a primeira coisa que ele tem que fazer na jogada é ler se é uma corrida, tá? Essa é a primeira leitura dele. Ele identifica se é uma corrida, caso seja uma corrida, ele ataca, por isso que ele foi instintivo. E aí a ideia dessa jogada era ser um passe no Dalton Schultz. Só que o Dalton Schultz, ele comete uma gafe, né? Ele bate no linebacker e perde essa janela de passe, né? Porque aí o nosso querido Mike, ele percebe que o CJ Stroud não entrega para o running back, ele simplesmente volta para sua zona, né, para poder marcar, porque ele percebe que vai rolar um passe. E aí também, a gente também tem aqui o nosso querido Devin Singletary, que vai sair numa rota out, né, ele vai sair no meio da linha ofensiva, eu fiz até os desenhos aqui de rotas, e ele vai para uma rota out, para lateral, como um check down, e o Nico Collins, ele vai fazer uma goal, né, que vai ser ajustada depois. Bom, o importante disso é a gente também perceber que tem 3 níveis de leitura, tá? E aí você tem um nível no fundo, que é a goal, uma intermediária, que seria essa cross, e a curta, que seria o check down, que seria o passe no Singletary, caso tudo desse errado. E o CJ Stroud ainda poderia correr pelo lado direito, tá? Porque aí não tinha marcação no lado direito. E outro ponto interessante que a gente tem que analisar, e eu deixei demarcado aqui, é que a cobertura que a defesa está é uma cover 3 cloud. Para quem não sabe o que é uma cover 3 cloud, eu vou explicar aqui rapidamente, mas tem um vídeo lá no Piadas Ensina, né, no YouTube, que eu explico tranquilamente sobre esse conceito, que é um conceito simples. Que aqui nós temos um corner, que é nesse caso o corner do lado esquerdo, que está marcando o Nico Collins, ele vai para o fundo, tá? Um safety, ele marca o meio do campo, e o outro safety, ele marca a outra lateral funda do campo, né? E um corner, o que ele faz? Ele fica na zona curta, na zona flat ou out, que é o caso desse corner que está do lado dos 2 tight ends, né? E aí você pergunta, tá, André, mas por que eles subiram tanto? Exatamente porque eles fazem a leitura em relação ao nosso querido
Dalton Schultz e ao Singletary, né? Você não tem uma ameaça curta para o lado direito, então ele estica o campo para ajudar na marcação do nosso querido Dalton Schultz, tá? Por isso que ele não fica ali numa zona curta, próxima à linha defensiva, que é a zona flat, né? As primeiras 5 jardas do campo. Ele estica um pouco mais, né? Para ajudar o seu safety e seus linebackers. Bom, dito isso, a gente vai para a segunda parte da jogada, né? Que é o passe. Outra coisa que a gente observa também, né? É essa leitura, que eu deixei aqui, tinha esquecido desse detalhe. A cabeça do CJ Stroud está exatamente olhando, quando ele está ali no pocket, para o nosso querido Dalton Schultz. Ele percebe que não consegue mais encontrar essa janela, ele olha para o fundo, tá? E aí ele observa que o Nico Collins, ele tá numa marcação com o corner individual, né? Por mais que seja uma cobertura de zona, quando o recebedor vai para o fundo, se você é um corner que vai ter que marcar uma zona funda, você automaticamente vira uma marcação individual em cima dele. O safety, ele deveria ter ido para o fundo, né? Mas ele cai nessa leitura que eu mostrei, estou mostrando aqui novamente, do CJ Stroud, né? O CJ Stroud, ele tá olhando para o linebacker e aí automaticamente ele fica travado por conta dessa leitura. E aí, para ele recuperar é muito difícil, não é tão fácil assim. E aí, automaticamente, o nosso Nico Collins, ele tem o meio do campo livre, porque o corner instintivamente ele fecha a lateral do campo, porque ele sabe que no meio ele tem o auxílio do safety. Então o que ele faz? Ele mais ou menos encurrala o nosso querido wide, Nico Collins, entre ele, né, o corner e o safety, porque ele vai ter o auxílio do safety. Se ele encurralar na lateral do campo, é ótimo pro Nico Collins, porque ele tem a lateral do campo, é ótimo pro CJ Stroud, porque ele consegue colocar essa bola para fora do campo, e aí o Nico Collins, ele vai se aproveitar da situação para recepcionar, né? Então, tendo ali o wide entre o corner e o safety, é muito mais difícil o CJ Stroud achar essa janela. Contudo, porém, entretanto, né, o nosso querido safety, ele caiu nessa leitura do nosso querido CJ Stroud. O CJ Stroud observa que o safety não tem como recuperar e ele tira essa bola também do corner. Como ele tira essa bola do corner? Colocando essa bola no meio do campo, né? E aí, conforme o nosso querido Nico Collins tem o meio do campo livre para ele, né, porque a marcação só está fechando a lateral do campo, fica fácil para recepcionar. E aí tem essa imagem aqui que eu deixei do corner tentando defletar, se jogando e não conseguindo. O Nico Collins, ele recepciona e já vai para a endzone livre, tranquilo, né? Dito isso, uma ótima leitura do nosso querido CJ Stroud, uma tranquilidade no pocket, ele consegue fazer com que o safety ele caia nessa leitura. Óbvio, a ideia dele era achar o Schultz, mas com isso tem o plus do safety ficar travado nessa leitura do Dalton Schultz. E automaticamente ele tem o Nico Collins no meio do campo para fazer esse passe. Caso tudo desse errado, ele ainda tinha o Singletary para recepcionar e poderia também correr, né, caso o Singletary ele fosse marcado por um linebacker por conta desse movimento de cabeça que ele faz para fazer a leitura. Uma bela jogada desenhada, uma bela jogada executada, dá no quê? Touchdown, né? Dito isso, eu espero que vocês tenham curtido, tenham entendido e até uma próxima. Tchau, tchau.